De polêmica envolvendo traição do jogador Neymar até crimes cometidos pelo Discord, se liga aqui no Top 5 do mês de junho. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para vocês. E na nossa estreia do Top 5 mensal, relativo ao mês de junho, trago muitas informações quentíssimas que agitaram o Brasil e o mundo. E esse quadro é muito importante para você, meu caro estudante, que está se preparando para os vestibulares e para os concursos públicos, porque visa sempre trazer conteúdo quentíssimo que envolve polêmicas as mais diversas e que podem ser trabalhados na redação como repertório e também como tema, por que não dizer, apostando em alguns assuntos que podem cair nos seus vestibulares. Mas antes de mais nada, quero pedir aquele favor especial para vocês. Curta esse vídeo, compartilhe o nosso conteúdo, mostre para o YouTube que nós somos relevantes. E faz isso agora, para não se esquecer mais tarde, né? E além do que, você pode se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as informações dos vídeos mais recentes, mais quentes aqui, publicados toda semana no canal da Corrija-me. E para começar o nosso Top 5 da semana, trago aqui em quinto lugar a polêmica envolvendo o jogador Neymar. E dessa vez eu não estou falando dos crimes ambientais que supostamente ele teria cometido em sua propriedade em Mangaratiba, Rio de Janeiro, ao construir aí um lago artificial. Estou falando aqui de uma polêmica que parece mais uma fofoca, mas calma que eu explico que por trás dessa fofoca que parece um mero assunto de tabloides e apenas de entretenimento barato, tem muito mais coisa a fundo. Neymar veio a público no dia 21 de junho nas suas redes sociais com um pedido de desculpas à sua namorada e também mãe do seu filho, Bruna Biancardi, a respeito de uma traição que ele teria cometido com a influenciadora digital Fernanda Campos. Supostamente, as relações com Fernanda Campos não são de hoje, apenas estouraram nesse momento com a publicação de algumas informações de prints de conversas que Fernanda teria tido com o Neymar, e essas relações teriam começado ainda em 2022. Só que, como eu disse para vocês, isso vai muito além dos tabloides e também do mero entretenimento e de fofocas. Quando o Neymar publicou essa postagem a respeito do pedido de desculpas, em que ele se mostrou extremamente e profundamente arrependido pela traição e dizendo amar a sua esposa, ou melhor dizendo, a sua namorada, assim como também apostar firmemente na relação, nós tivemos uma enxurrada de elogios ao jogador Neymar. Mensagens extremamente positivas elogiando o jogador sobre a atitude honesta que ele teria tido em fazer essa postagem. Claro que isso não é unanimidade, no entanto, o que chama atenção é a questão da aprovação da atitude do jogador mesmo diante de um erro cometido, que é a traição. Em contrapartida, a influenciadora Fernanda Campos sofreu diversos haters e cancelamentos também pela questão que envolve o anúncio dessa polêmica toda. E muitos disseram que ela apenas queria ganhar holofotes, visibilidades e conseguiu. Só que para além da mera crítica a esse caso, veja como a sociedade brasileira ainda está associada intimamente a raízes profundamente patriarcais. Se a gente fizer uma comparação com outro episódio que aconteceu em 2020, envolvendo o humorista Whindersson Nunes e a sua esposa na época, Luísa Sonza, a gente vai ver o buraco em que a gente se encontra. Nesse caso, envolvendo a Luísa Sonza e o Whindersson Nunes, houve uma série de narrativas construídas em torno da separação do casal e até teorias um tanto quanto conspiratórias. Dizia-se que a Luísa Sonza mantinha uma relação com o Vitão, dançarino dela na época, e que a traição teria motivado a separação. E por conta disso, a cantora foi extremamente hostilizada nas redes sociais. No entanto, o caso jamais foi comprovado e até mesmo o Whindersson Nunes, diante de tanto hater que a sua ex-companheira sofreu, veio a público anunciar que a relação de Luísa Sonza com Vitão teria só começado depois do término do relacionamento do casal. Mas a polêmica não parou por aí, porque mesmo diante desse anúncio aí do Whindersson Nunes defendendo a ex-companheira,
os haters continuavam. Isso tudo prova mais do que nunca como a sociedade é extremamente machista e ainda muito preso a esses hábitos e costumes patriarcais, em que a traição masculina é alguma coisa permitida, em contrapartida a traição feminina é extremamente condenada, mesmo que esta não tenha sido comprovada no caso específico citado aqui. Veja então que essa é uma temática extremamente pertinente, que mostra claramente o machismo estrutural de uma sociedade que ainda tem um viés patriarcal muito bem estruturado nas raízes psicológicas da constituição de uma sociedade ainda um tanto quanto primitiva, e que vai utilizar as redes sociais constantemente, sistematicamente, para catapultar esse sentimento, para catalisar esse rancor e esse ódio ainda mal resolvidos. Por isso é um tema de redação extremamente pertinente para vocês, abordar a questão do machismo estrutural que ainda impera a nossa sociedade e impede que haja plenamente a conquista da mulher no espaço do mercado de trabalho e também na sua vida afetiva. E em quarto lugar, nós temos uma tragédia que foi enunciada nas redes sociais como a corrida da morte. Esse episódio envolve uma figura polêmica, controversa e que divide muitas opiniões, chamado de Pablo Marçal, influenciador e coaching. O caso ocorreu no comecinho do mês de junho, no dia 5, e envolveu o Bruno Pereira, que foi a vítima neste caso, de 26 anos apenas, e participou de um desafio promovido por uma empresa de percorrer cerca de 42 quilômetros. Fui inventar de andar com os caras de frequência alta, aí aonde eu fui me enfiar? Na verdade, o anúncio desse desafio foi feito no dia anterior ao Bruno, que aceitou tranquilamente porque ele tinha uma espécie de experiência nessas atividades de longa duração, só que ele não suspeitava que fosse tanto. E a ideia era percorrer, de acordo com esse desafio estabelecido no dia anterior a esse trágico episódio, 21 quilômetros. Qual foi a surpresa ao perceber que ele, assim como tantos outros funcionários, teriam que percorrer, na verdade, o dobro da distância, 42 km. Gente, é uma maratona. A São Silvestre, que acontece no final do ano, em que o pessoal se prepara demasiadamente para essa atividade, para essa ação, os caras têm preparamento muito longo. Imagina 42 quilômetros despreparado ou com pouco preparo. Cara, é muita coisa. Esse desafio, segundo testemunhas, foi organizado dentro da própria empresa X-Grow, que teria sido uma empresa fundada pelo Pablo Marçal e é uma empresa também que prestava serviços a ele. E liderados então pelo coach Marcelo, eles fizeram essa atividade. Só que, infelizmente, quando chegou ao 15º quilômetro, o Bruno começou a passar mal, foi hospitalizado, mas não resistiu e acabou falecendo. E as causas do óbito dele ainda estão sendo investigados. E de acordo com o programa de coach do Pablo Marçal, esses desafios eram fundamentais porque metaforizavam as vitórias das pessoas sobre os desafios que a gente tem na vida. Ou seja, vencer o desafio de 42 quilômetros percorridos significava a vitória também na vida. E os estímulos eram constantes no sentido de sempre procurar fazer esses jovens vencerem os seus limites físicos, mesmo que eles não estivessem preparados para tal atividade, como o caso de 42 quilômetros. Espanta saber que o Pablo Marçal, mesmo diante dessa tragédia, acabou tendo uma atitude extremamente fria e pouco propícia a condoer-se com o luto da família. Vale lembrar que não é o primeiro episódio que chama atenção e levanta os holofotes de maneira bem esdrúxula para esse indivíduo. Vale lembrar que em 2022, no comecinho do ano, ele acabou liderando também uma expedição para o Pico dos Marins, uma das regiões mais altas do estado de São Paulo, e levou cerca de 42 pessoas para escalar esse Pico dos Marins. No entanto, não deu bom. Por quê? Diante das questões climáticas que envolviam a dificuldade de escalada e orientados até mesmo por alguns guias a não fazerem isso, não subam, eles subiram, eles se desafiaram, liderados de novo pelo Pablo Marçal. Só que no meio do caminho não deu bom, eles tiveram que chamar o corpo de bombeiros para vir em seu resgate. E nessa fatídica aventura, Pablo Marçal publicava alguns stories nas suas redes sociais em que ele se filmava, incentivando, instigando e até mesmo condenando aqueles que desistiam da jornada. Logo após esse episódio, ele se calou, mas posteriormente ele acabou dando alguns depoimentos, nos quais ele dizia basicamente
justamente que eles eram os responsáveis por não ter conseguido vencer esse desafio e que eles haviam escolhido mesmo diante dos riscos e que a culpa não era dele. Isso levanta uma grande discussão que envolve o limite da influência desses coaches, dos chamados influenciadores digitais, na manipulação do comportamento do usuário, daquele indivíduo que consome aquele produto. Vale lembrar que se trata de uma temática extremamente pertinente que pode cair nos seus vestibulares. Afinal de contas, houve nos últimos anos uma pulverização do fenômeno do coach. E esses coaches, que são especialistas em diversas áreas, desde a econômica à sentimental, garantem resultados práticos, objetivos e a curto prazo. E para isso, fazem uma lavagem cerebral no indivíduo que acabam por abraçar as causas ideológicas desse coach. Então veja a polêmica que nós estamos tratando nesse momento, que é extremamente pertinente para a sua redação. Quais são os limites éticos da questão do coaching? E em terceiro lugar, trago aqui um conteúdo extremamente sensível e, se por acaso você tem estômago fraco, recomendo que você pule esse terceiro lugar. Falo aqui dos crimes cometidos no Discord. Nesta última semana, o Fantástico fez o levantamento a partir de uma investigação que acompanhou desde abril de alguns crimes cometidos por meio da plataforma Discord. Em recente operação policial, 5 pessoas foram presas de cometer violências e diversos outros crimes contra crianças e adolescentes através da plataforma Discord. E como funcionava todo esse processo? Eles aliciavam essas menores por meio do Discord com conversas as mais diversas, atraindo a atenção de jovens de perfil fragilizado emocionalmente e psicologicamente, e dessa forma conseguiam trocar algumas intimidades como fotos íntimas. E em cima dessas fotos íntimas eles começavam o jogo de chantagem, desafiando essas jovens a fazer alguns tipos de coisas contra si mesmo, como é o caso da mutilação, da automutilação, e filmar e transmitir tudo ao vivo pelo Discord. No entanto, essas chantagens elas não terminavam, e os jogos, assim como os desafios, começaram a se intensificar gradativamente, envolvendo cada vez mais a vítima num jogo psicológico de tortura por meio das redes, por meio da internet. Só para vocês terem uma ideia, eles conseguiam a façanha de fazer com que a vítima, mesmo menor de idade, fugisse de casa e fosse ao cativeiro onde era mantida. E todas as torturas, assim como cenas desagradáveis de assédio, violência, enfim, eram transmitidas ao vivo pela plataforma. Segundo o que apurou o Fantástico e também as investigações, esses tipos de comunidade têm como característica mais comum a disseminação do ódio, do rancor, da intolerância em relação a minorias e até mesmo abraçando algumas ideologias que eu não posso aqui pronunciar o nome, senão a gente vai ser desmonetizado, ok? E por conta disso, eles acabam agregando grupos no entorno de uma bolha de intolerância. E claro, esses grupos se sentem protegidos pelo anonimato e pela pouca disponibilização de informações que o Discord dá às autoridades de caráter investigativo. Como resultado, dessas comunidades que têm um viés extremamente positivo de juntar pessoas acabam sendo utilizados negativamente para a prática de crimes. E o perfil da vítima normalmente é de jovens que são frágeis emocionalmente porque passaram por alguns traumas ou estão em estado de depressão, ansiedade, enfim, de instabilidade emocional. E esses aliciadores conseguem enxergar uma brecha nessas fragilidades emocionais, fazendo com que então comece o jogo de desafios. Segundo a apuração, também tem uma alerta muito importante para você que é pai e que me assiste nesse momento também, tá? Na maior parte dos casos, os pais pouco sabiam do que estava acontecendo no quarto do filho. Fechou a porta, o filho se trancava naquele quarto e ficava na frente do computador cumprindo esses desafios e transmitindo ao vivo as automutilações, por exemplo. E os pais nada sabiam. Então veja a importância que os pais têm em acompanhar os filhos no seu dia a dia e fazer vigilantemente uma fiscalização do que ele está vendo nas redes sociais, na internet. Veja então que se trata de um assunto extremamente pertinente, atual, polêmico, contemporâneo, controverso e que é necessário sim ter um debate muito plural, reflexivo nas escolas, assim como também pleiteado pelas redes públicas de ensino. Por isso mesmo, é um tema extremamente pertinente que pode incidir nos seus exames vestibulares e eu recomendo que você fique por dentro um pouco mais desse assunto, não só para sua própria proteção em relação à questão do uso de ferramentas de internet, as mais diversas, mas porque pode ser um tema de redação. Vale lembrar ainda que o caso que mais chamou a atenção nessa reportagem trazida pelo Fantástico foi o caso de uma jovem de
apenas 13 anos, moradora de Joinville, em Santa Catarina. E ela viajou cerca de 500 km num carro de aplicativo até em São Paulo, onde ela foi mantida em cárcere privado, torturada, e as ações todas que foram feitas contra ela, muitas coisas feias mesmo, que eu não posso falar aqui, tá? E que foram transmitidas algumas delas no Discord, para você ter uma ideia. Olha só a gravidade do problema, então, desse tipo de aplicativo sendo utilizado com um viés extremamente o quê? Danoso à sociedade. E em segundo lugar, nós trazemos aqui uma notícia que nos enche de orgulho, principalmente para nós que acreditamos bastante na ciência e na capacidade de produção de conhecimento das universidades brasileiras. Falo aqui da cura do câncer. O publicitário Paulo Peregrino, de 61 anos, foi curado totalmente do câncer que ele tratava fazia 13 anos já. Com um mês de tratamento apenas, ele teve a remissão completa do linfoma. Ele, assim como 14 outros pacientes, foram submetidos a um tratamento experimental promovido pela USP, pela Universidade de São Paulo. Olha que da hora isso. Claro que tudo isso também foi feito em parceria com outros institutos, como é o caso do Butantan e como o Hemocentro de Ribeirão Preto. Basicamente, o tratamento consistia em retirar algumas células do paciente, fazer algumas modificações que pudessem organizá-la no sentido de programá-las para combater as células cancerígenas introduzidas no corpo do paciente novamente, e dessa forma essas células modificadas atacavam as células do câncer, as células cancerígenas. Como eu não entendo muito do assunto, vocês têm que me perdoar pelo meu vocabulário restrito na área médica. Então, se vocês quiserem ajudar a gente, deixe nos comentários como funciona todo esse procedimento, que provavelmente pode cair também em outras questões vestibulares que não envolvem apenas a redação e conteúdos de atualidade. Imagina só uma questão de biologia que você vai resolver graças ao professor aqui de redação da Corrija-me. Olha que maravilha. Mas infelizmente nem tudo são flores, porque como relata Dimas Covas, que é o médico por trás de todo esse projeto realizado na USP, o tratamento estimado, o valor é de 2 milhões de reais. Só que, claro que em contrapartida, vale lembrar que Paulo Peregrino foi tratado com custeio total, gente, total do SUS, ou seja, todo o tratamento dele foi de graça. Isso, claro, levanta uma grande possibilidade desse tratamento contra o câncer ser efetivamente promovido gratuitamente pelo SUS, ajudando milhares de pessoas. No entanto, cabe aqui uma outra ressalva para a gente ser mais realista em relação à realidade brasileira. Vale lembrar que o SUS, em vários segmentos estruturais, não é propositivo, não é eficiente em grande escala. Em contrapartida, em alguns aspectos é extremamente eficiente. Portanto, cabe uma gestão mais segura, mais assertiva, mais organizada e estratégica para nós termos uma saúde de qualidade, democrática e que possa atender, claro, esse tratamento a todos os brasileiros que sofrem dessa doença que afeta, um grande mal que afeta nossa sociedade há muito tempo. E tudo isso traz alguns levantamentos que certamente podem ser abordados pela sua redação. Olha só o que eu fiz aqui, fiz até um levantamento de alguns temas bem pertinentes. Número 1, editor, traz para mim aí, a relevância do SUS para a democratização da saúde pública de qualidade. Número 2, a ciência como fundamental para a garantia da saúde. Veja como a ciência se provou, nesse caso, extremamente benéfica para a descoberta de uma doença que há muito tempo aflige a nossa humanidade. Número 3, a importância ao incentivo da produção científica nas universidades públicas brasileiras. Perceba que não foi um órgão particular que criou esse tratamento, foi a USP, gente, a Universidade de São Paulo. Olha que maravilha isso. Dado essa situação, é muito importante sim investir em conhecimento científico dentro do espaço universitário, que é o lugar mais propício à produção de um conhecimento científico que vai ajudar futuramente a sociedade. Número 4, fica um questionamento. Será que o acesso à cura do câncer vai beneficiar apenas a sociedade mais privilegiada? Esse é um grande questionamento, porque um tratamento como esse, tão caro, será que vai ser realmente acessível a toda a população mais carente, ou vai privilegiar apenas um segmento mais elitista que vai poder pagar por esse tratamento? E número 5, um dos mais importantes e mais debatidos na nossa sociedade atualmente, a contradição, o contraponto, o embate entre ciência e negacionismo. E em primeiríssimo lugar, a gente vai falar de... Calma, já chego lá. Antes de mais nada, eu quero fazer aquele convite especial de sempre a vocês. Já conhece a nossa plataforma Corrija-me? Ainda não conhece, então tá na hora de conhecer, e para acessá-la basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo.
Por meio desse link você vai descobrir a melhor plataforma de correção de redação do Brasil no mercado hoje. Pô, professor, mas você tem tanta convicção de que é a melhor plataforma mesmo? Certamente porque nós trabalhamos com dois pilares fundamentais do processo pedagógico que juntos conseguem alicerçar o seu conhecimento na redação. De um lado, nós temos a teoria, com diversas videoaulas distribuídas por níveis e também por bancas disponíveis, como Enem, VUNESP, FUVEST, em que vocês, por meio dessas aulas, aprendem a técnica, a estruturação, assim como também todos os critérios de correção para se dar muito bem nos vestibulares. Por outro lado, nós temos a questão da prática, com envio de redações, que pode ser por meio de uma foto, de uma redação manuscrita ou digitada, utilizando os recursos da própria plataforma. Nesse sentido, ao enviar a sua redação, ela vai ser corrigida por profissionais daquela área, daquele segmento, e dessa forma você vai ter um feedback que garanta o quê? A observação dos pontos fracos, dos pontos fortes, daquilo que realmente precisa ser melhorado para você evoluir gradativamente no seu processo de escrita. Dessa forma, certamente você vai garantir a sua vaga no seu exame vestibular, assim como também no concurso público dos seus sonhos. Então você está esperando o quê? Vai lá no link que está na descrição do vídeo e faça parte dessa grande família de vencedores. E em primeiríssimo lugar, nós temos uma notícia que eu começo aqui com um questionamento. Você pode colocar nos comentários, deixa sua resposta também, que é importante para a participação aqui no nosso canal, tá? Você conseguiria viver com mais outras 3 pessoas numa casa de 15 metros quadrados? Esta casa teria apenas um cômodo e um banheiro. Você conseguiria? De acordo com a ONU, o que é mínimo necessário e recomendado por uma moradia digna seria uma casa, não necessariamente restrita a 15 metros quadrados, não dá a delimitação, mas que tenha no mínimo um banheiro, um cômodo e uma cozinha. E veja que essa casa de 15 metros quadrados que eu citei aqui no caso, não teria nem sequer uma divisão entre um cômodo e uma cozinha. E isso polemizou bastante na mídia em geral e nas redes sociais por conta de um projeto da Prefeitura de Campinas, interior de São Paulo. De acordo com a Prefeitura de Campinas, ele pretende entregar cerca de 116 habitações de 15 metros quadrados para abrigar cerca de 450 famílias, uma média de 4 pessoas por casa. De acordo com a Prefeitura de Campinas, essas casas, na verdade, são embriões residenciais. Pô, professor, o que seria isso? Não é uma forma mais chique de falar de casas com pouca dignidade e poucas condições? Não, gente. Esse conceito de embriões residenciais diz respeito a uma espécie de planta inicial, de estrutura inicial, uma vez instalada a família, vai permitir que haja a expansão da propriedade em mais cômodos de acordo com a condição financeira desta família. Haja vista que a propriedade total tem uma espécie de tamanho aí de 90 metros quadrados, ou seja, permite uma construção de área maior, ocupando quase a totalidade desses 90 metros quadrados. De novo, a depender das condições financeiras para as reformas, para a ampliação desta casa. Claro que nessa situação toda o prefeito veio a público defender a ideia dos embriões, falando que é um princípio apenas que vai garantir melhor dignidade, porque vai relocar famílias que estavam com risco de perder a moradia vivendo em barracos sem condições de saneamento básico mínimas que permitissem uma sobrevivência digna. Ou seja, para esses moradores que viviam numa região em uma situação extremamente precária, essas habitações de 15 metros quadrados são ideais, são muito boas e permitem uma vida mais digna. Nessa mesma linha de pensamento, os próprios moradores que vão ser privilegiados ou beneficiados com esse projeto de residencial dizem estar satisfeitos com isso, porque dessa forma, esses 15 metros quadrados, assim com a possibilidade de ampliação, vai garantir a eles uma vida muito melhor daquela que eles levavam em barracos, em situações improvisadas de residência. Mas a questão é, será que tudo isso garante de fato uma moradia digna a esses moradores? E aí deixo os meus questionamentos para você. Coloca aqui nos comentários o que você acha dessa situação polêmica. E de acordo com outros especialistas ouvidos pelo G1, essa situação toda pode dar margem, se não for muito bem investigada, muito bem fiscalizada, muito bem amparada, inclusive essas pessoas, dá margem a um processo de favelização dessa região,
Por quê? Porque eles vão construir casas de qualquer jeito, da forma como for possível, usando paus, pedras, barracos e lonas para improvisar residências e vão fazer com que essa situação se torne precária novamente. Então, para o problema não ser cíclico, é muito importante que o poder público fiscalize, norteie e dê subsídios para essas pessoas. Só que vale lembrar que esse problema é apenas a ponta do iceberg que eu quero mostrar para vocês aqui. Na verdade, o Brasil sofre há anos com um problema chamado de déficit. Na verdade, o Brasil sofre há anos com um problema chamado de déficit. Difícil falar a palavra déficit. Na verdade, o Brasil já sofre há anos com um problema chamado de déficit habitacional. Ah, agora eu falei devagar e só aí o déficit. Nossa, que palavra difícil, né? Déficit habitacional. Né? Que problema é esse de déficit habitacional? É a falta de moradias dignas para a população brasileira. E segundo o último levantamento feito pelo governo federal, isso em 2022, nós temos um déficit, falta de cerca de 5,9 milhões de moradias no Brasil. Ou seja, é muita gente morando em péssimas condições de existência. Não estou falando apenas dos moradores de rua, não, tá? Estou falando das pessoas que vivem em barracos, em palafitas, em condições subhumanas, sem acesso à dignidade mínima, como, por exemplo, acesso a aquilo que garante essa dignidade, saneamento básico, eletricidade e etc. Certamente esse problema é extremamente pertinente e serve para você se inspirar a analisar criticamente esse dilema social que é fruto de uma série de fatores problemáticos dados pelo Estado, pela forma de segregação socioespacial pela qual o Brasil passou historicamente. Então cabe alerta, né? Analise esse tema, vai estudar um pouquinho mais, porque pode ser sim tema de redação para você este ano. Gente linda do meu coração, chegamos ao final do nosso Top 5 do mês de junho, o nosso Top 5 de estreia de 2023. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vale lembrar que todas as informações que nós coletamos foram frutos de uma pesquisa intensa que durou vários dias do mês de junho para a gente chegar aqui e preparar esse material de qualidade para vocês. Então, mais uma vez, como a gente demorou bastante, como deu muito trabalho, você pode ajudar a gente. Que tal fazer o seguinte, curtir esse vídeo, compartilhar esse conteúdo e seguir a gente também em diversas outras redes sociais. Valeu, gente linda! Lembrando que todas as fontes vão estar disponíveis para você na descrição desse vídeo. Um abraço, boa semana e bons estudos!